Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 8020 Cast. Meu nome é Igor Miranda e hoje eu estou aqui na presença ilustre do Dr. Gustavo Campolina. Dr. Gustavo é formado em odontologia pela Universidade Paulista, especialista em implantes dentários e ortodontia e mestre em cirurgia bucomaxilofacial. Doutor, sejam muito bem-vindos, é uma honra bater esse papo com você. A honra é minha aqui, é um prazer, né? Eu conheço já o Igor, o pessoal todo aqui e vamos conversar, vamos bater um papo aí. Maravilha. Doutor, começando o nosso bate-papo, de onde veio essa paixão pela cirurgia bucomaxilofacial? Como que começou isso em você e por que que você escolheu essa especialização? A Buco começou com meu pai, né? Meu pai e minha mãe são dentistas. Eu acompanhava muito meu pai nas cirurgias de implante, de enxerto e eu desde pequeno eu acompanhava ele no consultório. Eu virei uma secretária dele, entendeu? Mas aí eu fui evoluindo e fui gostando muito dessa área. Uma área que eu abri meus olhos. Meu pai mexia Uhum, muito com prótese, só que não me via trabalhando com prótese. uhum, E eu sempre, da faculdade, eu me via na cirurgia. E até que eu fui me desenvolvendo muito rápido e aí eu consegui até um estágio num lugar chamado GAAC, que é um lugar que eu entrei no quarto semestre, uhum. que foi uma escola para mim, com o Dr. Hélio Coutinho. E eu desenvolvi muito, né, essa questão de cirurgia, de oral menor, fazer siso, de o atendimento, né, por ser um lugar espírita, né, um lugar de igreja e tudo, eu consegui desenvolver bem essa questão humana do Sim. atendimento. Uhum. E aí fui desenvolvendo essa questão de cirurgia, de siso, de atendimento. E viajar para Unai, para Formosa, operava em tudo que é lugar. Muito bom. Era uma Isso questão que enquanto você ainda estava na faculdade, na né? faculdade. Uhum, E aí eu fui me desenvolvendo nessa questão. Fui fazendo especialidade de implante, né? Quando eu formei em 2008. E depois eu fui fazer a bucomaxilo, uhum. Já a seguida né? da outra. Já a seguir da outra. Tá? Eu sou especialista em bucomaxilo já tem vai completar 15 anos. Uhum, E hoje eu sou especialista nessa área de ortognática, né? Acabei terminando meu mestrado ano passado e fui desenvolvendo nessa uhum. questão de cirurgia. Qual é a diferença entre a formação da bucomaxilo com o mestrado em bucomaxilo? A questão da bucomaxilo, né, a especialidade, a residência, a gente começa a trabalhar muito a questão prática, né, Uhum, a questão de atendimento, de desenvolver a prática, né? O mestrado é como se fosse uma cereja do bolo, né? A gente entendi. começa a ver uma questão mais científica, ficar mais criterioso, né, em trabalho, em artigos, eu acho que é uma coisa automática, né? Quem Uhum, vai se desenvolvendo dentro de uma área, você vai se especializando tanto que aí acaba fazendo mestrado, fazendo doutorado, né? uhum. Nessa área de específica. Mas Seria um aprofundamento, né? Seria mais isso um seria uma questão mais científica, né? científico. Que a gente acaba tendo experiência com outros profissionais, médicos, Uhum, otorrinos, né? Eu fiz meu mestrado entendi. em Campinas, né, na Leopoldo Mandic, e aí eu desenvolvi muito essa questão de atendimento de DTM e várias aulas com médicos intensivistas, médicos anestesistas, Uhum, e fui desenvolvendo essa área mais é, técnica também da cirurgia ortognática. uhum. Dentro da sua formação, dentro da paixão assim pela odontologia, bucomaxilo que foi acontecendo, a sua mãe fazia qual área da odontologia? Que seu pai era prótese, né? E a sua mãe? A minha mãe já era uma área mais odontopediatra, né? Ah, Eu entendi. sempre falo para meus pais que eu tive uma área da minha mãe, que é uma área muito sensível, né, da Sensível. odontopediatra e da paciência no atendimento, como do meu pai, que é uma área mais prática, uma área mais resolutiva da Uhum, odontologia. entendi. E dentro de toda essa paixão e tudo, isso aconteceu aqui em Brasília? Ou foi em outra cidade? Depois você veio pra cá? Eu nasci aqui em 1985 e oitenta e cinco Aqui em e Brasília. aí eu fui desenvolvendo, né, todo o meu conhecimento em Brasília. Chegou uma Uhum, hora que eu percebi que tem uma barreira,
né, do Uhum. conhecimento. E eu comecei a pesquisar no Brasil mesmo, cursos em São Paulo, cursos em Barretos, com professores, referências no Brasil, que eu comecei a desenvolver a minha opinião clínica, A sua a minha crítica, né, do atendimento. Isso foi muito bom porque eu consegui fazer esse network de conhecer pessoas novas, cursos novos, condutas de trabalho, né? Uhum. Não só de Brasília, mas do Brasil todo, principalmente de São Paulo. Muito bom. Depois que você, dentro da formação, você foi, entrou para a faculdade de odontologia, quando você estava aproximadamente no quarto semestre, você começou esse estágio, né, Sim, na área cirúrgica. E como foi seguindo a sua carreira? Aí você formou, você já entrou na especialização de implantes, mas como que funcionou a prática? Você já montou sua clínica, consultório? Eu sei que você teve uma experiência no Exército também. Conta um pouquinho pra gente dessa história. sim. Quando eu formei, eu me sentia muito assim, inexperiente, né? Porque é Uhum, como toda profissão. E acabei montando uma clínica no Jardim Gá, no uhum, Valparaíso. Uma clínica popular, né? Mas foi uma clínica que me deu sabe, um atendimento muito bacana no sentido de fazer de tudo um pouco, sim. né? Uhum, Por mais que eu gostasse muito de cirurgia, mas eu tinha que fazer a parte clínica também. E eu fui desenvolvendo essa parte clínica, fui fazendo a minha especialidade, né? E logo em seguida, em 2014, eu entrei no Exército. uhum, No Exército, eu entrei como bucomaxilo, sim. tá? E a bucomaxilo, eu fui trabalhando, fui desenvolvendo sisos, cirurgia de enxerto, de implante, fui trabalhando essa questão de ortognática também, que quando eu cheguei lá, o pessoal era muito descrente de fazer ortognática, sabe? Eu Uhum, comecei a mapear, comecei a crescer muito nessas questões dos pacientes, né? Fazer uma triagem, né? Junto com o HFA, junto com o HMAB. E aí eu fui montando uma equipe boa, né? uhum, De atendimento. E a gente foi desenvolvendo essa questão da ortognática no HMAB, né, no Exército. uhum. Tive a experiência também de fazer uma missão, missão acolhida pelo Exército, foi uma missão de atendimento. Né? Eu lembro até hoje que numa reunião a coronel falou assim: ó, alguém tem interesse em fazer uma missão em Pacaraima, lá em Roraima, Boa Vista? Aí é voluntário. Aí eu, só tem que ser bucomaxilo. Aí eu peguei e já me candidatei. Assim, eu falei, não, eu vou. Aí eu fui nessa missão de atendimento aos venezuelanos, uma operação acolhida, porque estava tendo uma fuga, né, dos venezuelanos toda para a região ali de Roraima, Boa Vista, né, Pacaraima, que é a fronteira. Sim. Comecei a fazer os atendimentos mesmo, pegava a cadeira de piscina, Pra... extraía dente assim, na cadeira da piscina, entendeu? E paciente com dor de dente, a gente fazia o possível, né? Uhum. Tá? Fiquei lá 33 dias pelo Exército, né? Uma equipe legal de tanto de médico, dentista, enfermeiro, fazendo vacinação e tudo, mas foi uma experiência bacana assim na minha profissão. Você teve outras experiências também, até acompanho você lá no Instagram, eu vi, que foram experiências voluntárias também. Conta um Sim, pouquinho pra gente, teve uma que você foi na Amazônia, né? sim. Na Amazônia foi numa igreja metodista, né? Um hospital Uhum. barco. Hospital barco a gente tem um hospital preparado, né? Que é um hospital que fica atracado lá em Manaus, no centro, Uhum. no porto. E ele é organizado pela Igreja Metodista, Uhum. uma igreja de Londrina que faz o atendimento, né? Ele seleciona 24 pessoas. Dessas 24 pessoas são médicos, dentistas, enfermeiros, bancários, tá? São pessoas que querem contribuir, querem ajudar. E a Uhum. gente fica uma semana viajando rio adentro, atendendo os reiteirinhos, atendendo o pessoal das tribos, né? Todo o Uhum. pessoal que tem necessidade, né? De fazer esse atendimento. E eu realizei esse atendimento de distração, de cuidado, orientação, né? Uhum. Toda essa questão mais voltada também para a cirurgia. Teve algum caso que te impactou nessa região assim que por dificuldade de acesso, né, à saúde e tudo, teve algum caso que você chegou e falou, nossa, essa pessoa precisa de uma assistência maior que te impactou? Igor, na verdade, tudo me impactou, cara. É uma, é uma, é uma missão bem difícil, cara.
Desculpa aí, gente. Porque ela é muito triste, cara. Muito pobreza. E acaba que a gente faz muito pouco, Uhum. entendeu? Eu não fiz praticamente nada. A gente ficou lá uma semana e a gente viu que foi só Um um, paliativozinho. passar um pano, né? Uhum. Uma situação muito difícil de precária, né? Você Uhum. vê que várias crianças assim, sem atendimento nenhum, precisando fazer e totalmente amedrontadas, sem pai, sem mãe, entendeu? Uhum. Tive uma situação totalmente diferente da de Brasília. Uhum. A gente tá aqui e não consegue imaginar, né? Não, não Só consegue. Só indo quem lá, tá lá só mesmo. quem tá lá. Só quem a gente viveu, ele viu minha esposa, Camila, a gente viu que é uma realidade diferente. Uhum. E, poxa, que incrível você ter passado por essa experiência, ter tido essa oportunidade, com certeza transforma, né? Sim, Amadurece, com certeza. E, doutor, a gente bateu esse papo, mas entrando no foco principal, que é a cirurgia ortognática, né? É sim. o assunto principal que a gente veio conversar aqui. O que é em si a cirurgia ortognática? Tá, a cirurgia ortognática hoje, eu venho assim, eu lembro que em 2001, 2003, quando eu comecei minha faculdade, eu tinha amigos fazendo essa cirurgia. E eu ficava assim, impressionado. Cara, como é que você conseguiu fazer essa cirurgia? O paciente ficava 33 dias com a boca amarrada, sabe? Antigamente a boca ficava amarrada. Amarrada 33, 40 dias com a boca amarrada, comendo de canudinho. Cara, Aí eu ficava assim, cara, como é que a pessoa mudou totalmente, aquela cicatrização, aquele pós-operatório terrível, né? uhum, E aí eu fui pensando naquela questão da ortognática, né? E aí depois eu pensei assim, o que que é a cirurgia ortognática, né? A cirurgia ortognática ela veio para poder fazer correções na parte óssea, né? uhum, Basicamente, o paciente que tem um sorriso gengival, o paciente que tem uma mandíbula para trás, são casos de cirurgia ortognática, tá? A gente consegue classificar hoje a cirurgia ortognática em classe 2, classe 3. O classe 2, basicamente, quando tem a sorriso gengival, uma a mandíbula pessoa vai sorrir, a gengiva dela fica mostra, né? aparece, né? Mas não é uma questão dentária, é uma questão óssea, né? Entendi. É uma discrepância óssea, né? E aí acaba que, nesses casos, aí vem a cirurgia ortognática. Também Uhum, tem aquele paciente classe 3 que já é o contrário, né? Que tem essa questão da não desenvolvimento da maxila, né? A maxila bem atrésica, né? Bem funda e a mandíbula para frente, uhum, né? Então são situações que vêm com a ortognática para corrigir a parte óssea, né, da maxila e da mandíbula, tá? E eu vejo assim, desde 2003 que eu vejo esses amigos, hoje a ortognática 2024, eu vejo que ela evoluiu muito, tá? O paciente hoje, ele volta a trabalhar com 10, 15 dias de cirurgia, não entendeu? precisa mais de boca Não amarrada. precisa boca amarrada, a gente consegue controlar essa perda de peso, né? Que Uhum, antigamente era de 10, 12 quilos para 4 quilos, tá? No máximo, tendo um acompanhamento nutricional, tendo as pessoas um acompanhamento multidisciplinar, né? uhum, Multiclínicas para poder dar um pós-operatório melhor, tá? Hoje o paciente tem relatado cada dia menos parestesia, que é a dormência no rosto, né? uhum, Menos a questão também do edema. A gente vê que tem aquela semana chata, né? Daquela semana do arrependimento que a gente chama da cirurgia. uhum, Mas é uma semana que ela vai evoluindo. Você vê que, nossa, doutor, ontem eu tava ruim, mas hoje eu tô muito melhor, eu tô sim. recuperado, agora eu tô conseguindo abrir a boca melhor, tô zero dor, entendeu? E eu vejo assim, é uma cirurgia que, por isso que ela cresceu muito de uns anos para cá, porque ela teve tá tendo esse sucesso, né? Quando é bem indicado, quando é bem tratado, quando uma cirurgia é executada de uma forma bem técnica, entendeu? É um procedimento que ele, um procedimento cirúrgico, né? Então é traumático, né? Sim, Só que com toda essa evolução que teve nesse período se tornou muito mais tranquilo, vamos dizer assim, né? sim, Comparado o que era antes, recuperação mais rápida. sim. Você disse que o paciente ficava 33 dias com a boca amarrada. Hoje ele não precisa ficar. Só que qual é a diferença do tempo de recuperação de antes para hoje? Eu vejo assim, como tem uma evolução na medicação, uma evolução na técnica, uma evolução no planejamento virtual, que antigamente não tinha. Hoje eu consigo fazer toda uma cirurgia no computador.
Consigo fazer todos os movimentos, né, que eu penso em fazer na cirurgia no computador. Eu consigo mostrar uma simulação na sua foto Ou da seja, eu cirurgia. consigo ver como eu vou ficar Sim, antes da cirurgia. consegue ter uma previsão da cirurgia. Uhum. E eu vejo assim, como foi evoluindo com esse planejamento virtual, a medicação, os cuidados pós-operatórios, entendeu? A laser terapia, o Hiloderm, que é uma máscara de gelo que a gente utiliza muito hoje na cirurgia ortognática, eu vejo que esse pós-operatório, ele ficou muito melhor. Uhum. Ele ficou muito mais acessível, entendeu? É lógico que tem várias coisas que a gente vê na internet, no Facebook, que são coisas que eu vejo que é ultrapassada, Sim. entendeu? Eu vejo muitas coisas no Facebook que o paciente está com uma seringa abrindo a boca devagar, colocando assim, que eu falei, gente, acabou isso, Uhum. entendeu? Acabou. Hoje o meu paciente faz a ortognática, ele tem que pegar um copo, primeiro dia, depois da ortognática tá lá bebendo com um copo. Eu Uhum. não quero que ele fique se privando, né? Não fique se travando para recuperar. Eu quero que ele se desenvolva rápido. Né? Eu quero que ele levante, eu quero que ele pegue o garfo, a colher e comece a alimentar bem. Uhum. Entendeu? Para desenvolver. Isso aí faz parte da fisioterapia, que também é importantíssimo na ortognática hoje. Entendi. E dentro desse processo cirúrgico, você falou que a cirurgia ortognática, o principal objetivo é corrigir uma deficiência óssea, né? Sim. E qual vai ser essa deficiência óssea? O que que ela causa? Eu percebi que se você tem uma gengiva muito, um sorriso gengival muito grande, a estética atrapalha. Sim. Mas tem alguma coisa funcional que isso atrapalha no Sim. corpo da pessoa? Hoje eu vejo assim, a gente consegue ganhar muito quando o paciente, a principal fase de um planejamento de uma ortognática, eu sempre pergunto para o paciente, qual é a sua queixa principal? O que que você sente? O que que te incomoda, né? Ah, doutor, eu sorrio e aparece minha gengiva. Ah, doutor, eu respiro mal. Ah, doutor, eu tenho uma apneia, eu ronco, tá? Aí eu vou junto à questão cefalométrica, que é o estudo do crânio, eu junto uma análise facial que eu faço e eu junto a queixa principal do paciente. Uhum. E eu consigo pegar esses pilares, né, e fazer um planejamento. Quando o paciente vem para mim e vê que, doutor, eu tô com um sorriso gengival, eu respiro muito pela boca. São características de um paciente, né? Eu tenho muita rinite, eu tenho muita sinusite, são pacientes classe 2. Uhum. Tá? Então são pacientes que desenvolvem mais problemas de respiratórios. Tá? Então a cirurgia ortognática ela traz essa questão do conforto respiratório no pós-operatório, né? Ali depois de 3 meses, a questão da respiração melhor, né? A gente consegue fazer essa correção, o velamento labial que é importante nesses casos de ortognática e o paciente consegue essa questão da qualidade da respiração. Quando eu junto todos esses pilares, Igor, e começo a desenvolver um planejamento de ortognática, aí o paciente ganha o estético, Uhum. entendeu? Sim. Eu vejo que o estético, ele nunca é uma prioridade, assim, eu vejo. Mas quando o paciente vem com uma queixa funcional, a gente ganha o estético, entendeu? A gente faz um planejamento, assim, tão bem personalizado para esses casos, que a gente acaba, pô, doutor, não incomodava nada o meu estético, mas eu fiquei mais bonito. Uhum. Aí isso Com, aí, para mim, isso é muito com bom. certeza. E tecnicamente falando, até para entender a função do corpo nesse sentido, por que que a pessoa que tem indicação de cirurgia ortognática é mais propensa a roncar? O ronco, né, ele tem várias origens. Uhum. Depois que a gente faz uma avaliação com o otorrino, eu faço sempre um encaminhamento para o otorrino, faço avaliação de septo, adenoide, amígdalas, né? Porque a gente tem que avaliar se esse ronco é um do tecido mole, que é a questão das amígdalas, adenoide, ou uma questão de posicionamento ósseo, Sim. né? O ronco, o que acontece? Quando eu tenho um retrognatismo da mandíbula para trás, né, e o paciente está lá sem obeso, né, paciente obeso, paciente que está sem praticar atividade física, sem ter aquela capacidade cardiopulmonar, ele vai entender que ele vai deitar, ele vai relaxar ainda mais a musculatura e Uhum. ele vai colabar, né, vai colabar as vias aéreas. Isso faz com que ele induza o ronco ou induza uma hipertensão, né, aumento da frequência cardíaca noturna, né, Uhum. e aí vai induzir a essa questão do acordar, né, da-se essa apneia, né, do parar de respirar durante um tempo e o corpo faz com que
acorde, desperte para poder respirar. Entendeu? Esse é um problema, né, dessa questão do ronco. Entendi. Então, o maior vilão do ronco não é nem o barulho, é a apneia. A apneia é o ficar o tempo sem respirar, né? E esse tempo que pode induzir uma pressão alta, a induzir uma frequência alta, né? E o acordar, o despertar durante a noite. E Uhum. o mais importante não é nem ter o ronco, não ter o barulho, mas a questão da saturação. A gente, quando faz um exame padrão ouro hoje, que é uma polissonografia, a gente tem que Uhum. avaliar a saturação mínima. Quanto que é a saturação mínima? Entendeu? Porque Porque a uma pessoa tá ficando saturação, sem respirar, né? isso, uma saturação abaixo de 80 já é grave, entendeu? Uhum. Então, para um paciente. Porque isso já induz vários problemas de saúde. Tá? E aí você acaba acarretando um efeito dominó, né? Um efeito que vai cascata, que vai destabilizando toda a questão fisiológica e vai induzindo a questão do não dormir, o não descansar. Entendeu? Aí vai, quem não dorme sabe, né? É, exatamente. E aí a cirurgia ortognática ela vai fazer essa correção óssea, que ela vai puxar o queixo para frente, liberando o espaço para que o ar. Isso. Pô. A ortognática a gente planeja assim, quando vai para um paciente apneico, né, um paciente que vem com esse foco, já vem com o encaminhamento do otorrino, para poder fazer a ortognática, a gente faz um planejamento mínimo de avanço bimaxilar. Uhum. Tá? Eu vejo muitos casos que com indicação de apneia, de indicação para fazer ortognática, avança só o queixo. Não é um tratamento em si, entendeu? Eu vejo Uhum. assim, o ideal, quando vai fazer um planejamento para apneia, é avançar a maxila, avançar a mandíbula e avançar o aumento. Tem Uhum. que avançar tudo, entendeu? Melhorar, né, essa questão de via aérea mesmo, pelo menos 30 a 40%. Entendi. E dentro dos casos clínicos que você já atendeu, das diversas cirurgias ortognáticas que você já fez, qual foi um caso que te impactou desse benefício da apneia, que a pessoa ela estava justamente pela apneia tendo diversas consequências na vida pessoal, e aí depois que você fez a cirurgia, a pessoa voltou e tipo, doutor, resolvi esse monte de problema aqui. Eu tive um caso uma vez que um paciente ele me procurou e paciente de 42 anos, com uma apneia na polissonografia grave, né? Uhum. E você via na fisionomia dele o cansaço, né? Olheiras, aquela fadiga, né? Você vê que um paciente que vivia cansado durante o dia. Uhum. Aí fiz a cirurgia, tá? A gente fez um avanço bimaxilar com mento. E aí, no retorno, depois de uns 30 dias, eu não conhecia a esposa dele. A esposa dele foi no meu consultório. Ela foi me agradecer. Falou, doutor, eu tenho um medo, porque ele roncava tanto, ele tinha tanta essa questão de barulho noturno, né? De ficar fazendo um ruído, não sei o quê, que esses dias eu fui lá para ver se ele estava respirando. De tanto que eu pensei da cirurgia, entendeu? Pós-operatório, como melhorou ele, sabe? Essa questão respiratória. E ele é um paciente que ele me agradece assim muito, assim, porque a vida dele melhorou muito depois da ortognática. Uhum. Mas são casos assim, né? Com paciente jovem, 40 anos, casado, entendeu? Que ele entendeu a indicação da ortognática, né? E a gente acaba ajudando muito esse paciente. E Uhum. acaba salvando o casamento, né? Eu vejo assim. Pô, com certeza, né? Porque se ela ia ver, sinal que já não estava dormindo no mesmo cômodo, né? Sim, não, e já a paciente, é lógico, o amor é lindo, né? O Uhum. amor a gente acaba aceitando a questão. Mas o paciente, quando começa a perceber que é um problema grave, isso é grave hoje, né? A apneia, o não dormir hoje é grave. Uhum. E acaba que fazendo a cirurgia ortognática, ele percebeu que, pô, ó, minha vida melhorou, entendeu? Então não tem mais esse medo, né? Não tem mais esse medo de conhecer. Tá aí o Instagram, tá aí a internet, né? A gente consegue Uhum. hoje pesquisar várias coisas assim sobre o assunto. Dentro de, vamos pensar assim, você trouxe esse exemplo do paciente que foi um ganho mais funcional. Você tem alguma história que teve um ganho estético muito forte? Que a pessoa, assim, às vezes é uma pessoa que não tirava foto, não compartilhava nas redes sociais, às vezes era uma pessoa até mais retraída e que após a cirurgia ortognática, por sentir que o padrão estético da face melhorou, essa pessoa mudou. Sim. Eu tive um caso de uma menina muito bonita, até que eu atendi lá no exército. Uhum. Ela sempre tinha uma queixa de ela ter usado aparelho a vida toda. Você vai olhar os dentes dela perfeitos, os dentes Uhum. perfeitos. Mas quando você vê uma análise facial, você vê que o rosto sem presença, ela sorria sem os dentes, não aparecia, sabe? Aí eu fui
discutindo com ela a indicação da ortognática, né? Explicando para ela quais são os riscos, explicando para ela o que a gente pode melhorar. E ela foi em vários profissionais na época, ela foi em vários, fez em vários do exército, de fora, particular. E aí ela foi lá no meu serviço, lá no hospital, e falou: doutor, eu decidi, eu vou fazer minha cirurgia. E aí eu fiquei com aquela balança, né? Uhum. Porque era uma menina muito bonita, jovem, e, e, e ela veio com aquela questão funcional zero, Questão né? estética, né? Totalmente estético. Só que aí a gente foi para cirurgia, Uhum. entendeu? E aí eu fiz um avanço, né? Um pequeno giro da maxilomandibular, que faz um giro para dar um aspecto mais jovial do sorriso. E aí ela, pô, até que o meu chefe, direto depois da bucomaxilo do exército, ele falou, me ligou, mandou mensagem: pô, Capulina, você operou mesmo, né? Eu falei: eu operei, porque ela tem indicação. Uhum. Por mais que é uma indicação estética, Tem né? indicação. Ela sempre foi meio que cortada pelos pais a não fazer a cirurgia, mas ela depois com 26, 24 anos, ela fez a cirurgia. Uhum. E ela viu que esteticamente ela melhorou muito e acaba ganhando a questão também respiratória, né? E ela tá Uhum. super satisfeita. A Entendeu? autoestima faz Sim, diferença na vida, né? Você sim, que atende pacientes que a cirurgia, apesar de ser funcional, tem um benefício estético muito forte. E você percebe quanto essa autoestima faz diferença, né? sim. E pensando em padrões faciais e arquitetura da face, assim, o que seria a face perfeita? A face que você olha assim, não precisa de cirurgia ortognática. Gisele Bündchen. Eu Não tenho. precisa. Não precisa. A Gisele Bündchen tem um estudo de uma análise facial dela que a gente nunca é igual do lado direito e do lado esquerdo. Ela é uma pessoa que foram fazer uma análise facial dela, ela é igual. Uhum, Ela é praticamente igual. Mas é uma questão de beleza que, sinceramente, é muito difícil. Porque o nível de beleza é muito alto, né? uhum, O padrão, a simetria facial dela é muito alta. Então, eu vejo assim, o que é um padrão facial, de análise facial? Tá? E cada um tem uma questão específica, né, dessa análise facial. A gente tem que levar em consideração muito a questão dentária, a questão uhum, nariz, a questão de boca, de lábio, do sorriso, né? Isso tudo eu levo em consideração num planejamento, uma análise facial. uhum. E aí todo o seu, pensando quando você faz o seu planejamento cirúrgico, o seu planejamento é para tornar essa face então mais simétrica, para fazer com que o rosto dessa pessoa não é buscando um padrão da Gisele, por Sim, exemplo, é um padrão para aquela pessoa, sim. entendeu? A gente com as simulações, né, os planejamentos virtuais, eu consigo no meu consultório fazer várias fotos, várias simulações numa foto. Faço também uma simulação junto com o software, né, que é um software próprio para fazer planejamento virtual. E a gente consegue fazer essas simulações, mas lógico, não vendo uma questão funcional e estética, né? Para a Uhum, gente poder ver o que é melhor, o que o paciente quer, entendeu? Não adianta eu querer, eu dar a minha opinião, mas sem uma queixa principal, sem o paciente, ó, eu tenho, doutor, o que não me incomoda é isso, eu vou fazer uma simulação e vou falar, vou dar opções de tratamento, para o paciente entender qual que ele vai gostar mais, entendeu? uhum. Isso aí é muito específico, né? Nessa avaliação. E pensando nesse padrão de face, o que causa essa disfunção? O que faz com que a face fique disfuncional, que o queixo fique para trás, que a mandíbula fique para frente? É, Nasce assim? sim, tá? O paciente, ele tem fases da vida, né, que a gente Uhum, chama. O paciente que tem um retrognatismo, né, ele já tem um problema que não pegou o peito, ou então um uhum, paciente que não teve o desenvolvimento, o crescimento, né, na época do crescimento mandibular, não teve uma ortopedia facial, né, não teve um acompanhamento com ortopedista facial para poder desenvolver, usar aparelhos para desenvolver a mandíbula, fazer essas correções, né? Lógico, chega uma hora que não tem o que fazer, né? Eu peguei vários casos no exército também com os ortodontistas que tentavam compensar, fazer um tratamento compensatório. E eu uhum, era bem sincero, eu falava assim, não, gente, o paciente está com 15 anos, 14 anos, vamos aguardar. Vamos ali com 17 anos extrair o siso e vamos aguardar ela, vamos esperar o desenvolvimento da face, uhum, né? E depois que a gente começa a entender esse desenvolvimento da face, e vê essa indicação da ortognática, né?
Eu tenho vários pacientes mesmo que com 20 anos, os pais meio que, não vai operar, essa cirurgia é muito difícil, mas depois, com 26, 28, quando o paciente, pô, eu preciso dessa cirurgia. Ele começa a entender a indicação da cirurgia e acaba fazendo. Uhum. E se for pensar, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos. O que que... E se for pensar, eu tenho um filho de 2 anos. O que que eu poderia ter de cuidado com o meu filho e que você pudesse também aconselhar outros pais que possam estar vendo esse vídeo para que a criança no futuro não tenha necessidade de fazer uma cirurgia ortognática? Primeiro é fazer o acompanhamento com o dentista, né? O odontopediatra, né? Nessa idade, 2 a 6 anos, até os 12 anos. E fazer sempre esse acompanhamento ortodôntico também, Uhum. né? A questão de desenvolver com aparelho, né? Ver se tem chupa-dedo, ver se é uma questão congênita também, né? Da família, se tem classe 3 na família, se tem o queixo para frente na família, se tem um classe 2, entendeu? A gente tem que avaliar tudo isso, tá? Fazer acompanhamento com o otorrino, porque em alguns casos a criança não respira pelo nariz, acaba ficando muito respirador bucal. Uhum. Isso aí vai induzindo a um hipodesenvolvimento da mandíbula também, entendeu? Então, isso aí é uma questão que nessa idade tem que avaliar com o otorrino, com o médico, com o pediatra, para avaliar no geral, para o paciente se desenvolver de uma forma natural, entendeu? Uhum. Se tiver que fazer um ajuste, né, é uma questão mais de ortopedia facial. Uhum. E pensando nessa parte da face, você podia explicar para a gente qual é a função de cada coisa? Por que que eu preciso chegar a mandíbula para frente e para trás? Por que que eu preciso chegar Qual é a função de cada peça no nosso rosto e por que a importância de que cada uma esteja no lugar certinho? A gente quando faz essa avaliação, a gente tem que avaliar a posição dos dentes, né? A gente quando vai no ortodontista, a gente quer alinhar os dentes. Sim. Só que o ortodontista, quando ele entende sobre cirurgia ortognática, ele avalia que a questão de se ele nivelar, alinhar os dentes todos, ele vai perceber que os dentes vão ficar ou para frente, ou não vão encaixar, ou então, doutor, parece que a minha mandíbula é muito distante da minha maxila. Tá? Então, são sinais que a gente tem indicação de fazer a cirurgia ortognática, né? Agora, doutor, vou fazer um tratamento compensatório. Eu vou tentar aqui extrair algum dente, que hoje se evita o máximo possível fazer extração de dente, para poder fazer um tratamento conservador, não cirúrgico, né? Só que esses problemas não cirúrgicos, que acabam fugindo da cirurgia ortognática, acaba desenvolvendo vários problemas de desgaste, retração gengival, sensibilidade, entendeu? Casos de DTM, né? O que é DTM? DTM é uma disfunção temporomandibular. O paciente que tem uma compensação dentária para não fazer a cirurgia ortognática, ele acaba desenvolvendo maiores problemas na articulação. Tá? Essa parte É a DTM, né? Que é uma disfunção temporomandibular, que é um problema na ATM, né? Que é a articulação de abre e fecha a boca. Então, eu vejo assim, os casos de ortognática que tem indicação, a gente tem que fazer uma boa avaliação, o ortodontista chamar o bucomaxilo, tá? E fazer essa interação, né? Hoje eu trabalho com alguns ortodontistas aqui de Brasília, que a gente tem essa videoconferência, né? Hoje em dia a acessibilidade é muito grande. Você pega um vídeo pelo celular mesmo, você liga, você conversa com o ortodontista, entendeu? Isso é muito bom para a gente poder casar o tratamento, né? Porque quando a gente vincula a ortocirúrgica, né? A gente tem que casar o orto, o paciente e o bucomaxilo. Já teve casos, doutor, de cirurgia ortognática que você precisou realizar, não devido a uma disfunção genética ou por malformação na infância e adolescência, mas por acidente? A pessoa sofreu um acidente, por isso precisou de uma cirurgia ortognática? Eu já tive um caso de uma paciente que sofreu uma queda, né? Com 12, 10, eu não me lembro a data, mas 10 a 12, ela sofreu uma queda e bateu o queixo. Teve fratura, né, do côndilo na época, foi tratada de uma forma conservadora. Só que isso acarretou alguns problemas de anquilose da articulação dela. E acabou desenvolvendo um lado mais do que o outro. E causou um lateral desvio da mandíbula.
Isso aí acabou que eu fui cuidando dela até ela atingir 16, 18 anos e acabei operando a ortognática dela também. Mas foi de origem de um trauma, De um de uma trauma. pancada, que deu uma anquilose, né? Deu uma má formação do côndilo dela. Ou seja, crianças que caem, bate o rosto, às vezes cai, bate o rosto, quebra um dente, tem que ficar atento, né? Tem que ficar Para atento. ver se a formação tá certinha. Sim, aí tem que fazer um acompanhamento, né? Ela não teve esse acompanhamento certo e acabou desenvolvendo essa assimetria facial, né? Entendi. Dos casos de cirurgia que você já fez, é mais comum a pessoa ter o queixo para frente, o queixo para trás, o mento avançado? Qual é o caso mais comum? Até para eu andar na rua ali, eu identificar assim. Eu acho que o caso mais comum hoje é um classe 2, tem um retrognatismo, É o queixo para trás. queixo para trás. Tá? É lógico que a gente, quando começa a ver, né, e Uhum. estudar sobre cirurgia ortognática, eu vejo muitos pacientes que são indicados a fazer ortognática, óbvio. Mas tem uns pacientes que são limítrofes, né? São pacientes que têm naquele limite de não fazer e de fazer a cirurgia. Uhum. Mas eu vejo assim, hoje, que eu percebo mais, hoje é a indicação do paciente classe 2. É um paciente que tem um retrognatismo, que tem um sorriso gengival, que foram, na maioria das vezes, compensados, né, do ponto de vista ortodôntico e estão satisfeitos, Uhum. entendeu? E a maioria fica satisfeito, né, e não quer passar por uma cirurgia, mas tem a indicação, entendeu? Agora a gente tem que avaliar a questão funcional também, né? Então, nesse caso, essa pessoa que tem um queixo para dentro, e você acha que é algum fator, as pessoas estão, foi alguma coisa de uma geração que nasceu? Você pensa em fatores que a gente faz hoje que pode ser que uma geração futura vai vir com mais indicação para ortognática? Alimento industrializado, é mais isso, é mais aquilo, você consegue perceber alguma coisa assim? Ah, eu vejo que não tem, é uma questão ambiental, né? É uma questão congênita, pai, mãe, é o desenvolvimento, né? É uma questão que eu vejo que só vai crescer, né? A ortognática só vai evoluir hoje, porque cada dia mais essa questão do medo de não Uhum. fazer a cirurgia vem caindo, né? E eu, Sim, eu a vejo que, tecnologia vai avançando, as sim, pessoas vão perdendo sim. medo, né? E é uma cirurgia hoje que a gente pratica em 2 horas, 3 horas, e Uhum. tem o pós-operatório melhor. Então eu vejo que essa descoberta da ortognática e da indicação, ela vai vir Uhum. melhor, entendeu? Aproveitando que você entrou nessa parte do procedimento em si, como que é? Vamos supor que eu tenho um interesse, eu vou agendar uma consulta com você, quais são as etapas que eu vou passar até a realização? Pré-operatório, pós-operatório, a cirurgia, como que funciona esse processo com você? Certo. Então, o paciente hoje a gente recebe para fazer ortognática, né? A primeira coisa é fazer uma anamnese, né? Uhum. Conversar sobre a cirurgia, explicar o que é a cirurgia, tá? O paciente tem que ficar bem ciente dos riscos, né? Que não é uma cirurgia fácil, não é uma cirurgia, é uma cirurgia de alta complexidade, é uma cirurgia que faz no hospital, é uma cirurgia que eu dependo de várias coisas para poder, no final, o paciente sair satisfeito, tá? Uhum. Então, a primeira coisa, o paciente vai num consultório, ele tem que fazer uma análise facial. Eu tiro várias fotos, peço alguns exames de ressonância magnética da articulação, peço uma polissonografia, e vou avaliando a queixa principal do paciente juntando com o funcional. Uhum. Aí o paciente está pronto para a cirurgia. Então a gente pede alguns exames, vamos fazer aquela simulação. Vão fazer para ele, vão pedir os exames pré-operatórios dos cardiologistas, o risco cirúrgico, vão fazer uma consulta pré-anestésica no hospital também, para Uhum. todo mundo ficar ciente do tipo de cirurgia, quanto tempo de cirurgia. Isso é importante para ter uma qualidade, né? Vamos encaminhar para fisioterapeuta, vamos encaminhar para o nutricionista, né? Vamos Uhum. encaminhar para fonoaudióloga, para a gente poder fazer esse tratamento multi, né, disciplinar, assim. Sim. E aí a gente faz aquelas consultas pré-operatórias, faz foto, passa todas as recomendações pré e pós-operatórias, e mostra o planejamento. Sempre quando eu mostro um planejamento, eu falo para o meu paciente assim, ó, leva alguém da sua família, sua esposa, seu pai, sua mãe, tá? Eu já tive paciente que cancelou a cirurgia uma semana antes, mas eu entendi a situação, entendeu? Eu percebi que ele não estava pronto para a cirurgia, Sim. entendeu? Isso Uhum. é uma questão que não adianta você ir sozinho assumir a responsabilidade. Tem que ter alguém, tem que ter uma família unida, entendeu? Porque é uma cirurgia de alta complexidade, tá? Uhum. Então eu dependo dessa questão familiar também, tá? E aí a gente vai para a cirurgia,
faz a cirurgia, faz todo o acompanhamento, né, pós-operatório. Eu gosto de uma fisioterapia imediata, né? O paciente, eu tenho algumas fisioterapeutas que são especialistas na recuperação da cirurgia ortognática, né? Uhum. Então eu gosto dessa interação, tá? E faz a cirurgia ortognática, a paciente fica internada de 1 a 2 dias, né, no Uhum. hospital. Faço acompanhamento no hospital também. Eu gosto de fazer o acompanhamento. Eu vou lá, eu faço laser, vejo como é que tá, vejo se tá indo no Esse banheiro. laser é para ajudar na recuperação? Um laser ele ajuda em vários sentidos, eu vejo, né? Uma questão de modular a inflamação, uma questão da parestesia para evitar ou então diminuir, né? E induzir ao corpo a recuperar mais rápido. Tá? Uhum. A laser terapia hoje é comprovadíssimo, entendeu? Quem não faz, assim, aparece que, pô, doutor, não fiz laser, aí o paciente relata automaticamente, doutor, fiz o laser, parece que melhorou, parece que Sim. inchou menos, parece que eu tô melhor, parece que recuperei, entendeu? Uhum. E aí a gente faz essa fisioterapia imediata, né? Com laser, acompanhamento. E aí o paciente já sai do hospital, né? Depois da cirurgia, vai no meu consultório. Eu já peço para ir no meu consultório. No meu consultório, eu já avalio o quê? Eu já faço uma limpeza, né, Uhum. geral, já vejo como é que está a medicação dele, vejo como é que ele está a questão do edema, já faço toda uma crioterapia, né, com gelo, e vou evoluindo ele. Tá? Eu Uhum. marco, no primeiro mês, eu sempre brinco com o meu paciente, é um casamento, cara. Isso aqui tu vai vir aqui no meu consultório aqui pelo menos 2, 3 vezes na semana. A gente vai fazer de acompanhamento de perto, porque o primeiro mês é o mês para evitar problema. Sim, Entendeu? E é o controle pós-operatório que a gente tem que ter. entendi. E aí, com quanto tempo esse paciente já está liberado para fazer todas as atividades e viver a vida normalmente? Tá. A atividade, eu vejo assim, depende muito da questão vocacional do paciente, né? O que ele trabalha, qual é a profissão. Hoje, o paciente conseguindo fazer um home office, com 10 dias ele já consegue. Tá? Uhum. Agora, um paciente, eu já tive uma paciente com que ela trabalhava no laboratório e ela falou, doutor, eu tenho 12 dias. Aí eu falei, 12 dias? A gente operou ela, com 12 dias já tá fazendo coleta. Mas eu falei pra ela, ó, leva essa dipirona aqui, leva esse analgésico e vai me fazendo um retorno. Porque é Uhum. uma paciente que não tinha como pegar atestado, Sim. tá? E ela conseguiu trabalhar, tá? Uhum. E até hoje a gente fica brincando com a situação que ela voltou muito rápido, né? O ideal não é isso. O Uhum. ideal é pelo menos ali uns 20 dias de pós-operatório, né? Uhum. E considerando todo esse processo cirúrgico que você trouxe, consulta com você, planejamento, isso leva quanto tempo? Se um paciente ele quer fazer a cirurgia ortognática, quanto tempo da primeira consulta até o processo final? Vai depender da indicação, tá? Hoje, a média, assim, de preparo orto, né, para poder fazer uma ortodontia, é uma média de 6 meses a 1 ano. Hum. Com 6 meses a 1 ano, a gente vai ter um preparo, aí sempre essa questão do acompanhamento também pré-operatório, que é importante, para a gente poder ver se está tendo uma evolução na ortodontia para a cirurgia, né? Uhum. E aí eu vou fazendo esses acompanhamentos prévios, né, da ortognática, ó, mudando o planejamento, conversando com o ortodontista, mas a média mesmo é de 6 meses a 12 meses para poder Uhum. ficar pronto para a cirurgia. Agora, tem aquela questão da benefício antecipado. O que Uhum. que é isso? O benefício antecipado é uma questão assim, que o paciente já vai no meu consultório, basicamente quando a gente faz a cirurgia primeiro. É isso que eu ia te perguntar. Sempre precisa do tratamento ortodôntico? Às vezes Não, não, né? alguns casos eu nem coloco aparelho. Uhum. Alguns casos ele já está com um- um- uma inclinação, né? Uma oclusão classe 1, que é uma oclusão perfeita, né? Que a gente chama classe 1. É uma oclusão que está com chave de canino, chave de molar, então já está perfeito na oclusão. Mas o paciente esteticamente está feio. Uhum. Tá com birretrusão, entendeu? Tá escuro, tá. O E não queixo está agora. muito para Para trás ou trás. muito para Aí a gente frente? consegue trabalhar essa cirurgia sem colocar aparelho, avançando bimaxilar, entendeu? Uhum. E o queixo. Mas a média é essa. Agora, o benefício antecipado é uma cirurgia que a gente faz aquela mais indicações de paciente de apneia, paciente com Uhum. ronco, que eu consigo já indicar a cirurgia para melhorar a respiração dele, depois ele finaliza com o aparelho.
são casos que a gente Que pode aí a fazer. estética fica para depois, Isso. seria isso, É, né? o alinhamento, né, seria para depois. Mas hoje existe, eu faço benefício antecipado a alguns pacientes. São pacientes que, ou por um problema administrativo, de convênio, né, que vai Uhum. perder o convênio, a gente consegue antecipar a cirurgia. Mas eu vejo assim, é uma experiência que eu fui adquirindo com um planejamento. Sim, a Porque, prática, né? e é uma questão que você operar e o paciente e jogar na mão do ortodontista, né, a bomba, não. Aí a gente tem que casar com o ortodontista para poder ter um planejamento final. A gente, na verdade, a gente pensa muito assim no planejamento reverso, né? A gente pega e pensa na cirurgia primeiro para depois finalizar com a ortodontia. Não Sim. faz a ortodontia primeiro para finalizar com a cirurgia. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que ponderar. Mas eu vejo assim, o ideal hoje é você ter um acompanhamento com orto, melhorar as inclinações, melhorar essa questão dos dentes, na posição dos dentes para poder fazer a cirurgia. A recuperação fica até melhor, né? Se você Sim, tá com. sim. Quando tem já um preparo prévio orto, né? Quando tem já as inclinações, você fica em média depois da cirurgia 6 meses, já Muito pode tirar o melhor. aparelho. Uhum. Entendeu? E você falou essa questão do convênio, questões administrativas. Toda cirurgia ortognática ela é aceita pelo convênio? Toda cirurgia. Hoje em dia, pelo rol da ANS, né, a ortognática é obrigatória para o convênio. Né? Uhum. Então, é uma cirurgia hoje que eu faço pelo convênio. Uhum. É uma cirurgia que a gente consegue, dependendo do convênio, lógico, conseguir um material de fixação, que isso é importante o paciente saber. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de materiais de fixação, né? De placas, de fixação pós-ortognática. São placas que a gente vai de um Fusca a uma Ferrari, entendeu? Uhum. De qualidade de material, de nível de titânio, né, que a gente chama. Então a gente tem que sempre ponderar, né, para um material melhor, para um material que não tem problema depois da cirurgia, né? Uhum. Eu vejo muitos convênios ali, convênios ruins, né, que eu falo para o meu paciente, ó, melhor coisa para você é trocar o seu convênio, entendeu? Porque é uma cirurgia que ninguém quer fazer de novo. Sim. Tá? É uma cirurgia que eu não quero reoperar um paciente, não quero ter Uhum. problema de placa, de fixação, tá? Eu vejo muitos pacientes fazendo, eu tive uma rejeição às minhas placas. Não tem, não existe isso. O que você teve foi um não cuidado pós-operatório e você teve também uma questão de uma infecção, uma coisa que fez com que, tecnicamente, pode ser, expulsou as suas Ou placas. material de qualidade ruim também, Ou né? então um material, um titânio, um nível de titânio ruim, entendeu? Uhum. E então, nesse caso, você recomenda que a pessoa tenha um bom convênio Bom para realizar a convênio, cirurgia, até para ter os acompanhamentos sim. pós-operatórios. Não, e eu vejo assim, a gente, numa cirurgia dessa, bem administrada, bem orientada, a gente não precisa de uma UTI. Eu sempre Uhum. faço a reserva da UTI de segurança, tá? Eu nunca precisei ter uma UTI para o meu paciente pós-ortognática. Mas eu vejo assim, a gente tem que pecar pelo excesso, Sim, com tá? certeza. Porque é uma cirurgia que envolve muitas coisas, Uhum. tá? Então, hoje, o paciente tem que ter um convênio bom de saúde, tá? Para poder ter essa segurança, tanto do profissional como do paciente. E o paciente que quer fazer um ortognático e ele não tem um convênio, qual é o processo? Existe a possibilidade dele fazer particular? É recomendado que ele faça o convênio? Vocês fazem esse acompanhamento? Hoje, antigamente, eu fazia alguns casos particular. Só que pós-pandemia, eu comecei a botar muito na balança isso, sabe? Uhum. E eu vejo que o ideal é um paciente ter um convênio, pelo menos um básico, Uhum. né? A gente pode chegar num valor assim para poder fazer a cirurgia, pegar alguns hospitais, né? Fazer um orçamento dos hospitais da internação do anestesista, mas é bom ter um convênio básico, entendeu? Uhum. Só de emergência, assim, né? Para poder não ter esse risco. Uma Entendeu? segurança, né? Caso Sim, precisar, não custa ter, né? sim, Hoje em dia, se for depender, às vezes, de uma saúde pública, você vai passar perrengue, né? sim, Então, não, você ter um convênio não, e para um aí caso cirúrgico. aí o problema é dobrado. Exatamente. E pensando também na cirurgia, nessa parte tecnológica, eu queria que você fizesse até um comparativo de algumas coisas que eram de uma forma por limitação tecnológica. Não, antigamente a tecnologia era essa. Faziam assim porque só tinham isso. Hoje já é feito assim. Até que, às vezes, a pessoa que está vendo esse vídeo, ela pensa, cara, essa cirurgia eu não vou fazer. Eu vi um vídeo no Facebook que a cirurgia é assim, assim, assado. Só que hoje
atualmente você sabe que a tecnologia evoluiu muito. Sim, Às vezes era uma serrinha assim, hoje é um motor assim, assim, assado, né? sim, Às vezes o planejamento era feito de uma forma, hoje é de outra. Eu queria que você trouxesse algumas coisas que evoluíram para que a pessoa consiga visualizar isso, sabe? sim. Eu vejo assim, a primeiro, a evolução primária, assim, dessa questão da ortognática foi o planejamento virtual. Uhum. Antigamente, quando eu formei, né, na minha especialização, eu fazia cirurgia no modelo. Uma cirurgia de modelo, eu ia cortando o modelo, ia encaixando a mordida, ia vendo foto do paciente. Era muito difícil criar essa imagem, né, no Uhum. geral. E era muito cansativo isso, Sim. né? Agora, quando começou a surgir esses planejamentos virtuais, essas simulações no computador de uma cirurgia ortognática, reconstrução 3D, biomodelo, sabe? A gente conseguiu ter um outro caminho para a cirurgia, Sim. né? De mais planejamento, muito mais assertivo, tá? A gente consegue hoje chegar numa previsibilidade da cirurgia ortognática de 95%. Caramba. Tá? É uma coisa absurda. A Assim, pessoa vê o desenho, quando a gente começa a comparar uma tomografia do antes e o depois de uma cirurgia ortognática, comparando o que foi planejado, a chance assim, de você seguir um planejamento é 95%, é muito Uhum. grande. Você vê assim poucas diferenças, entendeu? De tanto que evoluiu. O tempo cirúrgico, que eu vejo que é uma questão que antigamente era 8, 10 horas de cirurgia, hoje Caramba. caiu para 3 horas de cirurgia, então eu vejo assim, isso aí, o tempo cirúrgico é o tempo inflamatório, né? O Uhum. paciente, quanto mais tempo faz nesse geral, pior é o paciente, pior é a recuperação. Então a gente conseguiu evoluir muito essa questão também. Agora, a questão do uso do piezo elétrico também, que é uma evolução que eu vejo. O piezo é uma ferramenta que a gente tem no hospital, né? Ele faz o corte, né? Imitando a serra. Né? Antigamente era tudo na serra, hoje a gente tem um piezo. O piezo é um ultrassom que vai cortando a parte óssea e vai hidratando essa parte óssea. Então ele tem uma questão fisiológica, né, de cuidar das células, de hidratar as células, de não superaquecer o osso. Isso vai Uhum. ajudando na cicatrização. Uhum. Então são essas características que eu vejo que evoluiu muito na cirurgia ortognática. E fora a medicação, fora o cuidado, a laser terapia, a fisioterapia imediata, tudo, né? Eu vejo assim. Foram várias coisinhas, né, que no somatório dá uma evolução que torna a cirurgia muito mais segura do que já foi, né? Sim, E pensando agora na parte dentro do centro cirúrgico, então a pessoa foi, passou por todo o processo, chegou o grande dia da cirurgia. Como que são cada etapa ali, cada etapa dentro do centro cirúrgico, até você realizar o procedimento, como que funciona ali? o centro cirúrgico, quando a gente chega no centro cirúrgico, né, eu sempre vou lá, Acho que é uma hora converso, de tensão, né? aí é a hora da verdade, né, que a gente Hum. chama, né? Quando eu chego no centro cirúrgico, sempre eu vou lá falar com o meu paciente. Primeira coisa, eu vou falar que tá tudo bem, você dormiu bem. Normalmente ele Uhum. sempre fala, não dormi, doutor, nada, tô muito ansioso. Mas isso é normal, entendeu? Sim. E aí a gente vai tentando dar aquele fator psicológico, né? E aí a gente faz uma prece, né? Faz uma oração assim antes de começar a cirurgia para poder, assim, a equipe ficar mais unida, né? Porque Uhum. é uma cirurgia que depende do anestesista, do enfermeiro, do técnico, de toda uma equipe, né? Para sair tudo certo, porque tem intercorrência. Toda Uhum. cirurgia tem intercorrência e tem um risco. Né? Então a gente tem que ficar sempre atento ao monitor cardíaco, atento ao oxigênio, atento se o paciente está bem, entendeu? E focado na cirurgia, né? Para a gente poder Uhum. ter um pós-operatório melhor, Sim. entendeu? Mas. E aí terminou a cirurgia, a gente faz os curativos, faz laser terapia, né? Eu faço laser terapia imediata à cirurgia Uhum. ortognática para poder modular essa inflamação, dar um pós-operatório melhor. Eu fico até o paciente acordar também. Eu tenho essa questão porque eu vejo se o paciente falar. Terminou a cirurgia, eu vou lá no quarto para ver o acompanhante do paciente, para ver, ó, terminou, ele já acordou, ele vai ficar na recuperação, daqui a pouco ele vai descer pro seu quarto. Uhum. Entendeu? Aí, quando chegar aqui, você me avisa. Entendeu? Entendi. E aí hoje de manhã a gente fez uma cirurgia ortognática e foi Hoje de manhã você operou hoje? operei hoje. E aí a gente foi todo esse cuidado, o paciente já tá bem, já tá no quarto, já conversei com a acompanhante, entendeu? Então são coisas que eu vejo assim que a gente foi ajudando, né? Porque o paciente não entende da cirurgia ortognática, não sei como Uhum. é que é feito, Sim. entendeu? Ele só quer ver o resultado, não quer ver o edema, né? Mas a gente Uhum. tem aquela fase, né? Então a gente tem que orientar bem o paciente, tem que cuidar bem, porque
intercorrências, problemas acontecem. Mas se não ficou bem supervisionado, pode evoluir para um problema maior, entendeu? Sim. Pensando ainda dentro de centro cirúrgico, é sempre você falou, você, o anestesista, a enfermeira, ou não, ou tem outro cirurgião que tá ali, alguém Essa auxiliando? cirurgia é uma cirurgia que eu dependo de mãos, né? Uhum. Então, eu dependo do primeiro cirurgião. Normalmente eu chamo mais dois bucomaxilo. A gente Hum, opera com uma equipe, né? Uma equipe entendi. para poder e uma equipe que já vem treinando, né? Eu tenho a minha equipe com cinco, né? Que eu tenho os bucomaxilos mais próximos, que a gente já vem treinando essa cirurgia, né? Porque é uma cirurgia que eu dependo de um bom auxiliar, Uhum. eu dependo de uma pessoa que entenda da cirurgia também, para poder a gente evoluir na cirurgia, tá? Não ter que ficar voltando passos, né? Sim. E aí isso vai dando essa estabilidade, né? Essa rapidez na cirurgia, eu vejo assim. Entendeu? Ruim é quando a gente opera com quem não sabe, com quem não Uhum. conhece da cirurgia, né? Acaba atrapalhando, né? Na verdade, Sim. atrapalha. Não, e fora a segurança que passa para o paciente, você saber que tem dois, três profissionais ali Sim, capacitados para sim, auxiliar, né? sim, Porque no intercorrência tem mais gente para sim. ajudar. Não, muito bom. E, doutor, pergunta mais polêmica. Você já teve que reoperar casos, então a pessoa fez uma cirurgia ortognática e às vezes não foi muito bem indicada, muito bem realizada, não teve equipamento de qualidade, você teve que reoperar? Já tive casos, que vi que parece, esse ano eu já tive dois casos de reoperação. Caramba. Foram casos que foram mal indicados, né? Foi Uhum, um caso que eu vejo assim, o paciente foi mal acompanhado, tá? O paciente não fez um pós-operatório, não usou o elástico na hora certa, usou elástico demais, entendeu? Foi um caso que eu vi que daria para a gente melhorar essa questão ortodôntica, nessa conversa ortocirúrgica, só que não teve nada disso. E aí é difícil, né? Você pegar um paciente para reoperar, porque é um paciente que já vem com um calejado da cirurgia ortognática, sim. né? E ele já vem, não, doutor, vou passar de novo. Aí eu falo, eu tento amenizar essa questão, Uhum, né? Mas no final, assim, o paciente sai satisfeito, porque ele sai com uma questão de funcional melhor e estética melhor, entendeu? Então uhum, eu vejo que vem crescendo, porque não está tendo um controle, eu acho, técnico, né? A ortognática não é uma brincadeira, entendeu? O pessoal está uhum, muito pensando que a ortognática é fácil, eu vou lá, faço minha cirurgia em 2 horas, 1 hora, mas os problemas existem. Entendeu? Então, quando você não é acompanhado por um profissional, né, acaba que o profissional vai procurar outra pessoa se não ficar uhum, satisfeito, tá? E aí acaba que a gente tem que orientar o paciente e fazer o melhor, né, para ajudar o paciente, no caso. uhum. Eu vou. Essa parte você corta, Lucas. Eu vou te fazer a pergunta. Doutor, você falou de um caso de reoperação e o outro, como é que foi? O que que aconteceu desse caso? Esse caso da Reop foi uma paciente que operou ortognática em 2012. Ela fez ortognática em 2012, só que quando eu avaliei ela, eu vi o raio-x, eu falei, ixi, já fez ortognática. Aí eu falei Ela não assim, tinha te falado, né, não, ainda? não, porque eu avalio os exames antes, né, da Entendi. consulta. Aí eu avaliei, pô, ela já fez ortognática. Aí eu peguei e fui conversando com ela, doutor, eu sinto muita dor na minha articulação. Uhum, E aí eu conversando com ela, fiz uma avaliação clínica, né, um exame clínico, eu vi que a oclusão dela estava voltando a um classe 3, né, uma mordida topo a topo. Aí eu, ó, fulano, eu preciso reoperar, né? Porque o seu caso é um caso que hoje, a sua mordida sendo topo a topo, né? Uma mordida topo, está induzindo a um problema na sua articulação. topo a topo é como? Quando Como a que... mordida bate topo a topo, quando a maxila encaixa com a mandíbula topo a topo, como se fosse uma Uhum, mordida topo a topo. uhum, Então, a mordida que um paciente, ela, pelo um problema na pós-ortognática, né, desenvolveu uma questão na articulação, um desgaste maior na questão do côndilo, né, e foi induzindo esse classe 3 novamente. Né? Porque o ideal é a gente ter esse trespasse, né? A maxila na frente e a uhum, mandíbula um pouco para trás. Né? Como fosse pensando numa panela e uma tampa de panela. Né? A gente tem que ter esse encaixe. sim. E aí acabei que a gente decidiu fazer a cirurgia ortognática. A gente operou até esse ano. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma cirurgia na articulação dela, né, para fazer uma discopexia, que é uma cirurgia que a gente faz uma reposição do disco articular, e reposicionei a mandíbula dela.
Uhum. Tá? Isso para ela melhorar na questão funcional da mordida e automaticamente melhorando a questão da mordida vai melhorando a articulação também. Sim. Esse problema na articulação, qual é a consequência dele? É dor, é incômodo? O que que a pessoa sente? A articulação, eu vejo assim, uma caixa de surpresa, né? Porque a Uhum. articulação, ela é multifatorial, o problema que ela pode ter. Então a gente tem que avaliar num todo o paciente, tanto uma questão psicológica, como a questão da mordida. E aí o paciente hoje, que não é faz uma avaliação, tá, prévia da cirurgia ortognática da articulação, que eu sempre peço ressonância, tomografia, e avaliação clínica mesmo, porque a articulação é muito clínica, né? Você avaliar Sim. clinicamente a abertura de boca, se o paciente tem um desvio quando abre a boca, se tem estalo, se tem um deslocamento, né? Uma luxação da articulação, isso tem que ser avaliado. Se tem clique, se tem uma crepitação, como fosse uma areia na articulação, né? A gente tem que entender a origem do problema. Porque quando faz a ortognática sem avaliar a articulação, a gente é a mesma coisa que construir uma casa pelo telhado. Uhum. Por quê? Acontece que você acaba corrigindo um problema na oclusão, só que deixa o problema maior que a articulação. Então, por isso que a gente tem que avaliar. Qual é a Ava- relação da DTM com essa parte? a DTM não, a ATM, né? A ATM. ATM é a articulação temporomandibular. A gente tem que avaliar a articulação, porque a articulação tem que estar funcional. Você tem que Uhum. abrir a boca, Livre. fechar, não ter estalo, não ter desvio na abertura de boca, não tem dor, tem uma abertura mínima ali de 30, 40 milímetros de abertura de boca, sem dor. Né? Alguns casos a gente manda para fisioterapia primeiro, trata a DTM primeiro para depois operar. Uhum. Tá? Porque se eu operar com uma DTM patológica, né, uma DTM doente, uma articulação doente, eu posso piorar o caso do paciente. Entendeu? Entendi. Então, a primeira coisa é a gente avaliar essa questão da TM. Todos esses detalhezinhos que você traz, questão de cuidado com esses detalhes, cuidado com pré-operatório, pós-operatório, tudo esses detalhezinhos são muitas coisas, né, que podem fazer com que a cirurgia tenha sucesso ou não. Então, pensando nisso, como que o paciente pode escolher um bom profissional? Qual recomendação você daria para alguém que está vendo esse vídeo, assim, a pessoa olhar e falar, então eu já sei como eu escolho o profissional que vai fazer minha cirurgia ortognática? Eu sempre recomendo assim, o paciente, o paciente indicado a fazer ortognática, ele tem que pesquisar, tá? Ele não pode, eu sempre falo assim, ó, a primeira pergunta que eu faço para o paciente que é ortognático, conversou com quantos profissionais? Entendeu? Doutor, com você é o primeiro. Não. Você tem que conversar com vários. Você tem que criar Uhum. uma opinião. Você tem que ir lá, ver o que, que um faz diferente, ver o cuidado, ver uma avaliação. Porque isso aí é igual casamento, Hum. né? A gente tem que entender o que, que a gente está. O profissional está passando, entendeu? O que, que você está entendendo? Se ele está explicando a casa, se ele está pedindo exame, entendeu? Hoje em dia eu vejo assim uma questão muito assim, muito fácil. Ah, não, vai ser fácil, não sei o que, você vai recuperar, vai rápido. Eu falei, não, não tem nada disso. Você tem que sentir confiança no profissional que você vai fazer o seu procedimento. Uma questão cirúrgica, é uma questão que Muda a vida, né, da pessoa, né? é respiratória, muitas coisas que envolvem. A família tem que estar presente, Uhum. entendeu? Você tem que sentir confiança. Então, hoje, o que é que eu recomendo? É você ver o histórico, né, desse profissional, a formação. Não vejo uma questão, ele é médico e dentista. Não vejo nada disso, não vejo nada demais. Um bucomaxilo hoje, bem formado, bem treinado, é totalmente capacitado a fazer uma cirurgia. A gente tem uma falsa sensação que o médico vai fazer uma cirurgia ortognática melhor, não, mas isso é um falsete que eu vejo. Mas você tem que dar uma confiança ao paciente. Tem que ter experiência, tem que ter uma equipe boa, uma boa estrutura no consultório para receber Uhum. esse paciente e você sentir confiança, tá? Já tive pacientes que eu não atendi, eu falei, não, eu não vou fazer essa cirurgia, porque eu vejo que não está na época, não está na fase de fazer essa cirurgia. A gente tem que ter uma época certa, a gente tem que ter uma consciência, né, Uhum. de conscientizar da cirurgia ortognática.
Então a gente tem que procurar um profissional que seja bem capacitado, um profissional que tenha uma boa referência, uma boa formação, uma boa estrutura, né, no consultório, para poder fazer esse atendimento. E sempre faz a consulta, não faz só com um. Faz com dois, faz com três, faz com quatro. Eu, quando faço a indicação do ortodontista, eu ponho uma lista de 5, 6 ortodontistas. E eu falo sempre assim, ó, não fecha com o primeiro. Vai no segundo, no terceiro, para você criar uma. Nossa, ele vai fazer diferente, vai fazer ele. Tirar a sua opinião, né? E tem que saber, cada um trabalha de uma forma, né? Ninguém trabalha igual. Entendeu? Mas tem essas questões que tem que ser avaliadas. Entendi. E pensando assim, hoje no processo da cirurgia ortognática, o que que você diz que não pode faltar? Tipo, cara, não pode faltar esse exame, não pode faltar essa etapa. Se por acaso você está passando por um processo de cirurgia ortognática e você não fez isso aqui, questione, pergunte, porque isso aqui é uma etapa essencial. Fora a questão básica, né, dos exames cardiológicos, risco cirúrgico, exame de sangue, avaliação do otorrino, eu vejo assim, consultas, conversar, tirar dúvida, Uhum, entendeu? Eu sempre chamo meu paciente antes da cirurgia 2, 3 vezes. Você tem alguma dúvida do procedimento? Você chama alguém para te orientar, para se criar, sabe, uhum, essa convivência assim, né, da cirurgia. Por quê? Porque é uma questão que tem que pedir exame, tomografia de face, temos que fazer análise facial, temos que mostrar, entendeu, para o paciente. Então, são questões básicas que eu vejo, tá? No uhum. pré-operatório, entendeu? Não é chegar lá, o doutor, fui fazer, nem conversei com o meu cirurgião, eu já tô aqui operando. Falei, não, tá É doido. muito É arriscado, né? muito. Eu nunca vi meu cirurgião. Falei, não, velho. É Eu muito conheci meu arriscado. cirurgião lá no centro cirúrgico. Falei, não, isso é um risco. Isso é um risco. Entendeu? Uhum. E o que que não pode faltar, de forma alguma, na sua visão, na no pós-operatório, pós-cirurgia, o que que o paciente porque às vezes, né, alguém vai ver e fala, cara, eu fiz a cirurgia, eu não tô fazendo isso, é importante. Eu vejo assim, primeiro, o acompanhamento, né? Perto. Meu telefone hoje, quando eu faço uma cirurgia, é 24 horas. Eu vou mandando, sábado, domingo, porque eu já me acostumei a essa Uhum, questão. E fisioterapia, né? Imediata. Eu vejo que é uma questão importantíssima no pós-operatório. A gente vê comparativo assim que paciente que fez uma fisioterapia indicado com um especialista e um paciente que não fez. A gente uhum, vê que como demora, né? E acompanhamento mesmo, fazer consulta, fazer aquela presença pós-operatória, né? Nesses uhum. primeiros 3 meses pós-ortognática, né? Ah, doutor, eu vou usar elástico quanto? Calma, na hora certa eu vou te orientar a usar o elástico. Eu gosto que o paciente faça essa ortodontia lá pro 20º dia pós-operatório, já pode começar com a ortodontia. Já Uhum, vai lá conversar com o seu ortodontista, ver como é que tá, entendeu? Pode colar um bracket ali o outro, já vai fazendo uma manutenção, né, prévia, né, pós-ortognática, porque isso vai ajudar muito uhum. nessa finalização da ortodontia pós-ortognática. Não, muito bom. E, doutor, eu queria fazer uma pergunta para você pensar aí, me dar uma resposta bem top. Quando eu perguntei sobre a questão da Amazônia, você chega e se emocionou. E eu queria que você me trouxesse, assim, casos de cirurgia ortognática também que te impactaram, assim, pessoalmente. Que você viu que foi uma transformação muito grande. Casos que tenham sido voluntário ou já no processo clínico, mas que você não vai esquecer. Você fala, cara, essa cirurgia eu não vou esquecer. A cirurgia, cada ortognática a gente tem uma. É engraçado. Eu, não- eu acho que eu vou lembrar de todos os ortognáticos que eu já fiz. Porque cada uma tem nunca uma cirurgia igual a outra. Nunca é igual. Nunca igual. Sempre tem ali as intercorrências, sempre tem aquele pós-operatório que é mais chato, Uhum, sempre tem aquela recuperação que é linda. Nossa, tem uma semana que ele fez ortognática que eu nem lembro, né, o paciente está ótimo, entendeu? Já está falando, já está, sabe, comunicativo, querendo voltar a trabalhar. Mas teve um caso que eu operei, que é um paciente que dá apneia, que eu acho que me marcou bastante. uhum, Porque ele é um paciente que ele fez a cirurgia e na verdade, ele foi no meu consultório para levar a filha para fazer um siso. E aí, eu conversando com ele e tal, tinha acabado a cirurgia da filha dele, fui conversar com ele, ele pegou e falou assim, doutor,
sei lá, eu tô dormindo mal, doutor, eu tô com ronco, eu tô com, meu, tô me incomodando. E você vê que ele é um cara jovem, 44 anos, sabe? Uhum. E, sabe, desanimado com a vida, assim. E aí eu operei ele no passado, a gente decidiu, né, fazer, depois eu fiz alguns exames, pedi polissonografia, vi toda essa questão técnica com ele, né, da cirurgia ortognática, a gente foi fazer a cirurgia ortognática, fez a cirurgia ortognática, cara, ele vai no meu consultório, assim, para fazer esse acompanhamento, que a gente faz acompanhamento durante 5 anos, né, da cirurgia ortognática, ele emagreceu, tá malhando, entendeu? Ele rejuvenesceu, assim, cara, 100%. Uhum. Eu vejo outra pessoa, então eu vejo assim, que é um cara que me marcou Uhum. nesse como trouxe um benefício para ele, cara. E é um paciente 100%, é um paciente que seguiu todas as orientações, é um paciente que seguiu toda aquele acompanhamento, sabe? Fez tudo Uhum. que a gente pediu junto com a ortodontia, cara. E eu vejo isso me dá prazer em fazer a cirurgia, tá? Uhum. Porque isso me marcou bem esse paciente. Existe algum caso de cirurgia ortognática que você tenha feito assim que tenha te marcado em pacientes bem jovens ou pacientes já um pouco mais experientes, já uma terceira idade, alguma coisa assim? Eu tive alguns casos que a paciente, quando a paciente é muito jovem, né, a gente sempre tem que levar os pais, né, conversar, Uhum. explicar sobre a cirurgia. Mas o paciente que vem da cirurgia muito jovem, a gente tem que meio que dosar um pouco a expectativa, sabe? Uhum. Existem alguns casos, né, pela questão social, né, um paciente de 14, de 12 anos que teve um desenvolvimento muito grande da mandíbula, ficou muito um classe 3, né? Sim, E acabou que ele teve a questão do bullying, né? A questão do. Você vê que ele pô, não quer sair de casa, entendeu? sim. Então acaba que a gente meio que faz uma operação mais rápida, né? 16 anos. Só que aí tem que cuidar muito da questão psicológica também, né? Porque Muda o rosto, né? não, e a paciente está em fase de crescimento ainda, né? Então, talvez ele tenha que operar ali com 14 anos e ter que fazer uma nova operação depois do crescimento com 20 anos, 22 anos. Porque a face vai mudando, né? Ela vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Uhum. Mas foi uma questão mais social, entendeu? Que eu vejo. Uhum. E também eu vejo uma questão também, uma paciente que eu operei, e ela ficou fazendo acompanhamento, aí a filha médica foi lá no meu consultório, doutor, ela não quer se olhar no espelho. Aí eu fui lá no meu consultório, peguei o meu espelho clínico, grande lá, o espelho do consultório, peguei e mostrei pra ela, pode olhar, você tá bonita. E ela olhou, nossa, doutor, entendeu? Então, são coisas que eu vejo que a gente vai tocando, né? O paciente que vai Sim. fazendo a cirurgia assim, a gente vai, pô, são coisas bobas, né? Mas um Uhum. acompanhamento com o psicólogo, né? Pra ajudar o paciente, na verdade, né? Muito bom. Doutor, é nítida a paixão que você tem pelo que você faz, até pelas experiências voluntárias que você teve. Quais outras experiências você teve assim no exterior, no sentido de formação? Eu sei que você vai para cursos, congressos. Quais experiências você pode compartilhar que você teve, de capacitação mesmo? Eu gosto muito de fazer curso, né? Uhum. Atualização. E hoje eu vejo que a gente acaba nesses Cobrax, né, que é o congresso, né, de bucomaxilo, conhecendo pessoas, fazendo network e tal. Uhum. E aquelas indicações de fazer porque a saúde, né, Igor, a gente não pode parar. Sim, Cada tá coisa, evoluindo o tempo todo, né? toda hora tá evoluindo, igual o computador, cara. Tu abre Uhum. amanhã compra um computador hoje, amanhã já tá velho. Tem que comprar um novo, igual celular. Então a gente tem que entender que a gente tem que se atualizar, né? Cada dia tá essa questão da atualização. E recentemente eu fui para Madrid e fui fazer um curso até de uma referência hoje mundial, né? Do Dr. Granizo, que é da ATM, né? Ele Uhum. faz artroscopia e tudo. E aí foi essa questão de a gente tem esse preconceito, né? De eu vou chegar lá, eu vou ficar assim, cara, é totalmente acessível, né? A Uhum. gente tem essa oportunidade de estudar, de conhecer outras tecnologias, outros atendimentos fora do Brasil, a gente pô, tem que aproveitar. Eu vejo assim, para Sim, poder desenvolver profissionalmente, né? muito bom. E tirar essa barreira, né, profissional. Doutor, e falando um pouco do contexto pessoal de vida, até para a gente conhecer um pouco mais,
como é que é o padrão? Muito trabalho, né? Com certeza, muita cirurgia. Mas o que que você costuma fazer no tempo livre? O que que você gosta? Coisas que você valoriza? Ah, eu sou fã do futebol, né? Eu sou fã. Adoro um futebol. Eu até deixo de sair pra ver um futebol brasileiro, brasileirão. E a minha vida é muito tranquila, eu vejo, sabe? Eu gosto hoje, né? Eu já tô mais em casa, eu sou casado com a Camila. Sou um cara mais tranquilo, Uhum. entendeu? Não sou muito de badalação, entendeu? E, não, eu já tive minha época e tudo, mas já, entendeu? A gente vai ficando priorizando outras coisas, né? O essencial, né? Porque você vê que até as amizades, assim, a gente vai trocando, mas sempre tem aqueles que ficam mais próximos, assim. Uhum. Mas gosto de ficar em casa, gosto de chamar os amigos, né? Jogar um futebol, fazer um, fazer um churrasquinho. Bom demais. Isso aí tem preço. Maravilha. E, doutor, eu queria que você deixasse um recado para uma pessoa que às vezes está na dúvida da ortognática. Então pensa que você está falando com uma pessoa que está na dúvida. Ela tem a indicação, mas ela não conseguiu decidir. O que que você falaria para essa pessoa? O que que eu falei? Eu falei que procurar um bom profissional, entendeu? Uhum. Estudar, ver, né? E se entender sobre a cirurgia, Uhum. tá? A cirurgia ortognática, ela, quando é bem indicada, quando ela é bem, assim, tecnicamente bem explicada para o paciente, dos riscos, dos benefícios, acaba que, a maioria das vezes, ela traz uma qualidade de vida muito grande para o paciente, Uhum. tá? Então, a gente tem que entender as indicações, entender o profissional que vai te operar, tá? Isso é importante, e perguntar mesmo, tirar as dúvidas, né? Porque eu sempre falo para uma paciente que não é uma brincadeira. Cirurgia ortognática hoje, ela vem crescendo, vem, alguns casos, super indicando, que eu vejo, mas de uma forma errada, entendeu? Sem controle, tá? E eu vejo, que eu falei até no congresso, eu falei, cada dia mais a gente vai ter umas reops, uma reoperação. Por quê? Está sendo super indicado, tá? São casos que o paciente não está sendo bem orientado e Uhum. acaba que vai chegar uma hora que vai aumentar esses números de recuperação, porque o paciente vai ficar insatisfeito, Vai. entendeu? Então ele vai acabar procurando outro profissional para poder realizar a cirurgia dele. Poderia ser até um slogan, né? Não entre na sala de operação, você está com dúvida, né? Não Não, entre. primeira Não entre. pergunta, tem alguma dúvida? É. Porque isso aí Se está inseguro, não vá. não faça. Não A faça. verdade é essa. Eu, igual eu te falei, eu já tive paciente que eu cancelei num dia antes da cirurgia. Porque eu percebi que o paciente estava com dúvida, eu percebi que ele não estava sendo transparente com o pai, com a mãe, entendeu? Então eu falei, cara, não é hora de se operar. Não adianta você correr com isso. A Uhum. gente tem que ter o pé no chão para fazer uma cirurgia dessa. O Uhum. paciente, o profissional, para poder desenvolver. Entendi. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer esse bate-papo aqui com você. Conhecer um pouco sobre sua história, suas formações, seu trabalho. E deixa o seu Instagram para o pessoal que estiver assistindo esse episódio. Meu Instagram é Dr. Campolina. Quem quiser seguir lá, estamos aí à disposição para tirar dúvida, falar sobre a cirurgia ortognática, conversar um pouco sobre pós, pré, isso aí eu fico à disposição. Meu consultório é aqui no Brasília Shopping. É isso. Muito obrigado, doutor. Obrigado, E Igor. para vocês, muito obrigado e até o próximo episódio.